Como ir a Deus? Uma pergunta muito simplória, mas que vai se mostrar bastante interessante. Todos nós queremos ir a Deus, mas ao mesmo tempo todos nós estamos em uma caminhada particular. Temos sonhos, projetos e muitas expectativas. Filhos, quem sabe, emprego, casamento, aposentadoria e muito mais. O grande desafio é alinhar o que queremos com os propósitos de Deus. Veja, eu não falei alinhar os propósitos de Deus com a nossa vontade. Diante disso, abra o texto de João, capítulo 14, dos versos 1 a 10. E ele diz o seguinte: Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar um lugar adequado para vocês, e quando tudo estiver prontinho, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos o caminho, disse Tomé. Como saberemos para onde o Senhor vai? Jesus então diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer o Pai e vão vê-lo. Filipe então diz: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus então responde: Filipe, estive tanto tempo com vocês, esse tempo todo, e ainda vocês não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são minhas, mas do meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Vendo que os seus discípulos estavam angustiados, Jesus os consola e os ensina. Meus queridos, em muitos momentos de nossas vidas, nós precisamos realmente apenas de consolo e instrução. Tal como aqueles discípulos, por vezes, nós ficamos perturbados e até abatidos perante as crises desta vida. Como diz um certo cantor de MPB, vemos por baixo da obra do tecelão e não achamos lógica nos cruzamentos e voltas das linhas e cores, pois ainda não olhamos por cima a bela obra de tapeçaria. E é justamente isso que Jesus descortina, revela perante os seus vacilantes discípulos. Eles não estavam enxergando o grande propósito de Deus em suas vidas e também no mundo. Eles precisavam de esclarecimento, eles precisavam de consolo. Eles ainda não tinham entendido qual o caminho verdadeiro a seguir. Meus queridos, a fé cristã, ela é transformadora, pois ela não se baseia em palavras frias, mas em uma palavra orgânica, viva, Jesus. Ele não é apenas um exemplo, ele é o caminho, a verdade e a própria vida. O Evangelho de João, como bem sabemos, ele possui uma teologia e uma estrutura diferenciada em relação aos outros evangelhos. Considerando a divisão sugerida pelo teólogo D.A. Carson, nosso texto está localizado na quarta parte, a penúltima do livro, ela que trata da autorrevelação da cruz e da exaltação de Jesus. É interessante que essa seção ela abrange desde a última ceia, com o prenúncio da traição, até a ressurreição, incluindo a manifestação física de Jesus perante um personagem interessantíssimo chamado Tomé. Este que em algumas abordagens pode ser tido como um cidadão meio incrédulo, mas que cumpre um papel importante nesta narrativa. Tomé é um personagem peculiar que figura de forma especial em ao menos duas ocasiões-chave do Evangelho de João. Apesar de suas reações suspeitas no contexto que meditamos, João resolve dar uma atenção, um destaque especial à sua fala, o que nos serve muito bem para trazer ainda mais clareza sobre a pessoa e obra de Jesus. Como bem avaliou certo pregador, teríamos um grande prejuízo se este discípulo tivesse entendido de primeira e não tivesse talvez perguntado ou questionado.
mas é a partir da sua indagação que temos acesso a uma das palavras mais maravilhosas das Escrituras. O nosso texto apresenta-se com um claro objetivo de consolar, encorajar, instruir e esclarecer tanto aqueles mazelados do passado quanto os ansiosos e abatidos do presente. De uma perspectiva humana, o clima naquele momento, no momento histórico relatado nas Escrituras, estava nebuloso, angustiante, deprimente. Jesus fala da sua traição no capítulo anterior. E o que se seguiria logo à frente dele caminhando no corredor da morte, indo em direção àquela rude cruz. Diante deste cenário, aquele que deveria ser consolado, ele é que se propõe a consolar. Então Jesus diz: não deixem que o coração de vocês se turbem, se angustiem ou se entristeçam. Este é o tipo de fala que até pode irritar muita gente. Como não? Como assim? Alguém escolhe ou não se angustiar? E realmente, estes são sentimentos involuntários que tomam o nosso coração e tentam nos controlar. Embora isso seja verdade, Jesus não é incompreensível. Pelo contrário, ele entendia muito bem o que estava passando e é por isso que ele nos chama a contrariar estes sentimentos, dizendo: não permitam que os seus corações sejam turbados. Isso é um imperativo, meus queridos. As angústias, ansiedades e diversos outros sentimentos nos induzem a seguirmos por caminhos pedregosos, a tomar escolhas imprudentes. E como contrariar algo tão forte, poderíamos questionar, mas Jesus nos apresenta uma forma. Enquanto as angústias da vida são alimentadas pela incredulidade, a coragem e a perseverança se apoiam na fé. Assim, ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, meus amados. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E é neste momento, é neste precioso momento que vemos o nosso amigo Tomé, talvez meio perdido, a perguntar algo que poderia ser muito bem uma dúvida de todos ali naquele momento, ou mesmo agora. Uai, nós não sabemos aonde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Tomé, até aquele momento, não estava certo sobre o destino e nem mesmo o rumo para alcançá-lo. Diante disso, a resposta de Jesus aponta contundentemente, sem dúvida alguma, para o centro da religião cristã, pois só há um único caminho. Jesus, então, com toda a paciência do universo, não censura e nem despreza aquele homem. Assim ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Como ir a Deus? Eu pergunto novamente. Isaías 45, 20 e 22 é uma maravilhosa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Isaías 45, 20 diz: reúnam-se e venham. O 22 fala que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Deus nos proveu o caminho para nos achegarmos a Ele. Enquanto os crentes veterotestamentários recebiam este convite com um anseio futuro, os crentes do presente recebem este convite com a plena satisfação de saber e entender a realidade da salvação já consumada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única via de acesso ao Pai. O conteúdo do Evangelho é a obra de Jesus em favor de miseráveis, como eu, como você, e que não poderiam ir a Deus por conta própria. Assim, ele ensina não somente a Tomé, mas também a toda a igreja ao longo da história e até agora, por meio de 3 substantivos que descrevem em algum nível a sua pessoa e a sua obra. Jesus, ele é o caminho. Como as sementes jogadas entre os espinhos, muitas vezes somos sufocados pelas preocupações com as coisas desta vida, ou pelas ilusões das riquezas, e seguimos por caminhos ermos, difíceis, pedregosos.
perdidos como ovelhas sem pastor. O mundo está cada vez mais confuso. Muitos caminhos são oferecidos com a promessa de satisfação. Muitos deles aparentemente bonitos e alguns até com aspectos religiosos. Mas Jesus é o caminho, uma rota específica, um meio único e adequado pelo qual se progride rumo ao único e verdadeiro Deus. Jesus é a verdade. A verdade pressupõe um conteúdo. Existe algo a ser revelado, uma ideia, uma realidade disponível. Jesus é a palavra fiel de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de sua graça preciosa e de verdade. Nele se manifesta a glória de Deus. Ele é a palavra verdadeira e definitiva da parte de Deus. A lei pode ter sido até dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo. O conteúdo final da lei é Cristo. Em um mundo de geradores de conteúdo, em que ouvimos muitas vozes a gritarem: ei, eu sei a verdade, eu tenho a verdade. Somos convidados a consumi-las e a partir destas verdades, orientar a nossa existência. O coração humano está cheio dessas ilusões e vontades, mas precisamos conhecer, ir à verdade real. Precisamos de Jesus. Jesus é a vida. Que o ser humano se tornasse uma alma viva, este foi e sempre será o propósito primordial da criação. A partir do sopro de Deus, o homem se tornou em uma alma vigorosa, ativa, que responde e corresponde aos estímulos divinos, agindo como seu representante no mundo, demonstrando vitalidade. A lei que Deus promulgou tinha o propósito de preservar esta vida, conforme afirma Deuteronômio, capítulo 6, verso 24. De outra forma, a morte torna-se a companheira daqueles que se desviam do caminho. Essa era a promessa ao comer daquele fruto proibido. A morte é a parceira dos ímpios e desobedientes em sua jornada. Carecemos da vida verdadeira. E Jesus é vida. Ele não é um estilo, uma moda, uma trend. Ele é o meio pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. E Jesus é o caminho verdadeiro da vida. Tomé, assim como nós, precisava destas palavras eternas. Carecemos de esclarecimento, de iluminação e de um consolo real e duradouro. Isso é o que chamo de teologia da vida real. Pois uma infinidade de bobagens tem inundado o mundo, coisas fofinhas de contos de fadas com aparência de boa intenção. Mas já temos evidências suficientes das fragilidades que elas expõem. Quando estamos no sufoco diante das tragédias da vida, todas elas fracassam. Mas as Escrituras nos revelam o papo reto, o Evangelho, como o poder de Deus em nossas vidas. Ele é a obra final e definitiva de Deus em nosso favor. As boas novas do Evangelho revelam como Deus, sendo Ele santo, nos transforma de miseráveis pecadores para redimidos e santos, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Hoje, você tem uma grande oportunidade de trilhar um novo e vivo caminho. Mas para isso você precisa abandonar o seu mau caminho, a sua mentira e a sua vida desprovida de graça. Você precisa ir não a mim, não a uma igreja específica, mas a Jesus. O Evangelho é algo muito simples, porém, saiba isso, ele vai te custar tudo. Andar com Jesus pode te criar um sério problema em relação ao seu caminho atual. Mas saiba, este é o único caminho para ir a Deus. Que Deus te abençoe, lhe dê graça e paz.